Olá, galera! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cristiane, de Língua Portuguesa, e hoje estamos aqui para conversar um pouquinho sobre um gênero que é extremamente importante para a vida escolar e também para a vida pessoal das pessoas, né? Um gênero extremamente usado, que são as resenhas. Então, os nossos objetivos hoje de aula são ver qual é a função social de uma resenha, quando que eu uso resenha, e peço nesse momento que vocês não confundam com a gíria, né? Às vezes algumas pessoas falam assim, né? Passe a resenha, né? De alguma coisa, cuidado, tá? Então, assim, estou falando sobre gênero textual, resenha, tá? E vamos compreender e analisar orações subordinadas, substantivas, subjetivas a partir do texto. Então, como eu falei para vocês lá 2 aulas atrás, quando nós começamos com as orações subordinadas, desculpem, nós vamos dar continuidade a isso. Espero que vocês estejam agora, então, com caneta, com o caderno de vocês e vão anotando tudo o que vocês acharem que é essencial para essa aula, certo? À medida que eu for lendo, que eu for explicando, vocês vão fazendo os resumos de vocês, ok? Então, primeiro, essa imagem traz alguma lembrança para vocês? Vocês já viram esta imagem em algum lugar? Já leram algum livro que tenha esta imagem? Essa imagem é do livro O Pequeno Príncipe, né? Então, eu vou ler para vocês um pouquinho, né, uma resenha sobre o livro. Então, para quem não leu, melhor ainda, porque aí vai ter um spoilerzinho sobre o livro. Em pleno dia chuvoso, entre escolhas super produzidas, uma imagem dourada com um pequeno garotinho loiro de capa chama a atenção. A adaptação do clássico livro O Pequeno Príncipe, de Saint-Exupéry, publicado em 1943 para o filme animado dirigido por Mark Osborne. O livro é a obra mais vendida em língua francesa e o 3º mais traduzido no mundo. A adaptação cinematográfica estreou em telas brasileiras no dia 20 de agosto de 2015 por The Little Price e tem duração de 110 minutos. É incrível como uma história com 72 anos é tão atual. Como a felicidade não é material, é algo estranho. Como o mundo está repleto de individualismo, falta de humor e de pequenos gestos de afeto e carinho ao próximo. Como as crianças estão cada vez menos inocentes e livres. Então, o que vocês percebem? Que a resenha, ela tem o objetivo de fazer uma análise crítica sobre um texto, sobre um filme, sobre um espetáculo, sobre um DVD, enfim, né? A gente já vai ver ali que você pode fazer resenha sobre diversos tipos de coisas diferentes, ok? Vejam também que aqui na primeira tela, começou falando um pouquinho aqui sobre o livro, sobre o cenário do livro, sobre o personagem, mas muito pouca coisa. Veja que isso daqui não comprometeu a leitura daquela pessoa que quer ler o livro, certo? Pelo contrário, ele foi instigando. Como que instigou? Pela crítica que está aqui. Sobre o que vai falar, ok? Então, vão prestando atenção nisso para vocês entenderem qual a diferença entre resenha e resumo, que é na nossa próxima aula, certo? Muita gente confunde muito esses gêneros. Então, prestem atenção lá. Com base nessa leitura, pode-se dizer que se trata do resumo do filme O Pequeno Príncipe, do resumo do livro de Antoine Saint-Exupéry, da resenha do filme O Pequeno Príncipe ou da resenha crítica do filme. Vejam, isso daqui é, pergunta para as crianças pequenininhas,
Mas o que vocês poderiam se confundir aqui? Claro que resumo vocês já sabem que não é, né? Agora, resenha do filme, aquele aluno que às vezes faz as coisas apressado, né? Ah, resenha, vou marcar, certo? Ele erraria se ele marcasse a letra C. Então, claro, a certa é a letra D. Por quê? Porque tem diferença entre resenha e resenha crítica. A nossa aula de hoje é sobre resenha crítica, ok? Agora, a partir da leitura do texto, procure definir o que é resenha crítica. Vejam que eu também já dei spoilers para vocês, né? Praticamente respondi, mas a oralidade é diferente da escrita, ok? Eu quero que vocês escrevam, sempre lembrando, né? Vocês têm que fazer uma resposta com começo, meio e fim, que tenha clareza, né? E não como se vocês estivessem falando, ah, resenha é isso. Não. Se você estiver escrevendo para alguém que não sabe o que é resenha crítica, como você escreveria? Então, eu vou dar um tempinho para que vocês façam e depois eu vou dar a minha sugestão de resposta para vocês, ok?
Vamos lá a resposta, pessoal? Então, como eu sempre venho falando, eu coloquei aqui como sugestão, né, essas perguntas que são abertas, que são mais subjetivas, não há muito ali, não precisa vocês copiarem a minha resposta, desde que vocês estejam dentro desse caminho, certo? Então, eu coloquei o seguinte: resenha crítica é um gênero textual que tem por objetivo analisar, expor, criticar, elogiar, divulgar uma obra de cunho social e ou artístico, né? Então, quando eu coloco uma obra de cunho social e ou artístico, eu já estou englobando aquela diversidade toda que eu havia falado no início, certo? O que vocês não podem deixar de contemplar aí na resposta de vocês? Tem que dizer que o objetivo é analisar e criticar. Esse criticar tem, parece-me que um sentido negativo, né? Mas não é sempre negativo, pode ser uma crítica construtiva também, um elogio, certo? Agora pensem aí um pouquinho. Quais pares de gêneros abaixo, desculpem, não são objetos de análise de uma resenha? Ou seja, em qual dessas alternativas não é possível fazer uma resenha? Para revista e jornal, para show e espetáculo, DVD e filme, livro e capítulo de livro. Pensem um pouquinho, né? Tem coisas que eu consigo resenhar, outras não. Fácil essa, pessoal? Então, vamos lá. Acertou quem marcou a letra A. E é por uma questão bem óbvia, né? Como é que você vai resenhar uma revista e um jornal, sendo que dentro desses dois veículos aqui, há uma infinidade, né? Muito grande, uma gama muito grande de assuntos diferentes, de temas diferentes. Então, não, a resenha você precisa focar em algo, certo? Então, é por isso que revista e jornal não se resenha. A resenha na prática. Então, vamos ver um pouquinho. Quem quiser ir anotando algumas coisas, né, para deixar ali anotadinho no caderno, pode ir fazendo o seu esquema, façam em tópicos para facilitar. A Netflix sabe mesmo como surpreender seus espectadores. Sem muita divulgação, disponibilizou em seu catálogo uma série com nome em espanhol e sem rostos conhecidos no elenco. O que ela não esperava, porém, é que La Casa de Papel fosse se tornar uma das melhores do ano. Lançado ainda em 2017, o seriado prende a atenção do público desde o primeiro capítulo. Com certeza, muitos de vocês que estão assistindo, né, principalmente nessas épocas assim, vocês devem ter visto ou ouvido pelo menos falar sobre o seriado, né, sobre a série La Casa de Papel. Então, o que vocês leram aqui? Uma resenha crítica que eu tirei aqui, ó, no site Poltrona Nerd, né? Então é possível que você entre lá, que você veja que isso daqui não fui eu quem criou, certo? E é uma resenha. Essa resenha, ela fala algo bom sobre a série, algo ruim, dá vontade de assistir a série ou não, né? Lembrem que a resenha tem esse objetivo. Enquanto o resumo da série poderia ser, então prestem atenção que aqui a resenha, agora o resumo. Lançada em 2017, a série La Casa de Papel é disponibilizada pela Netflix
e conta a história de 8 ladrões que se trancam na Casa da Moeda da Espanha para realizar aquele que seria o maior roubo da história do país, sob o comando do professor, que é quem lidera o grupo e é o responsável por recrutar e reunir o bando. Veja, vocês poderiam dizer assim, professora, mas aqui no resumo eu tenho um pouco mais de informações, né? Fala ali sobre os personagens, onde que acontece, do que aqui na resenha. Claro, porque aqui é um intuito, né? A pessoa está ali para criticar, para falar se é bom, se é ruim, se o produtor foi bom ou não, né? E aqui no resumo, não. O resumo é o quê? Não há opinião. Ah, mas e quando fala aqui, por exemplo, que foi o roubo, o maior roubo da história? Não é a opinião de quem fez o resumo. Isso realmente foi, né, segundo lá, a série, ok? Eu não vou falar muito aqui, gente, sobre o resumo, porque isso aqui é assunto da nossa próxima aula, por isso que eu vou passar assim mais rapidinho. Agora, pelo modo como a resenha foi escrita, você teve curiosidade em assistir a série, caso não a conhecesse? Então, caso você não tenha visto, nunca vi, pela resenha vista aqui, lida aqui, você tem curiosidade? Não vale, segundo a série do ensino médio, dizer só sim ou não, lembram, né? Então, digam lá, por quê, sim, por quê, ou não e por quê, tá? Então, um tempinho aqui para que vocês respondam.
E então, já dá para marcar o Cine Pipoca? Vocês têm vontade ou não têm vontade de assistir La Casa de Papel? Então, eu coloquei aqui como sugestão também, né? Claro que eu vou puxar vocês aqui para quererem assistir, óbvio, né? Então, eu coloquei assim, sim, já que a análise feita foi positiva e as passagens, uma das melhores do ano. O seriado prende a atenção do público desde o primeiro capítulo. Então, são passagens que fazem com que a gente, às vezes, decida querer assistir ou não, né? Então, às vezes, uma frase negativa que tem ali numa resenha já faz você ficar meio assim, né? Se vai assistir ou não vai. Então, a sugestão aqui seria por conta do conteúdo. Quem disse que não, aí vai ter que dizer por que não, né? Mas vejam, outra coisa que é importante quando vocês fazem resposta, eu pedi aqui na pergunta com base no que está escrito e não com base no que o seu amigo falou, seu vizinho, certo? Quais são então as características do gênero resenha? Primeira coisa, traz opiniões assinadas. Então, a pessoa que resenhou, ela vai colocar o nome dela lá embaixo. Usa adjetivos com frequência. Isso aqui é muito importante, né? A questão da adjetivação. Pode ser escrito na primeira pessoa do plural, então tudo bem se escrever o nós, fomos, né? Não tem problema. Descreve sucintamente a obra analisada, com autor, enredo, contexto e elenco. Recomenda o consumo ou não do conteúdo analisado e pode vir embasada com comparações a outras obras e metáforas. Não aconteceu aqui no La Casa de Papel, mas poderia, por exemplo, haver uma comparação, às vezes por causa do tema, ou às vezes por causa do ator, né? Ator que atua em mais do que um seriado, então pode ter essa comparação na resenha. Agora, observem a seguinte frase. Conta-se que 8 ladrões se trancam na Casa da Moeda da Espanha. Vocês vão responder quantas orações há na frase. Então, isso é fácil porque eu venho perguntando já desde as outras aulas. Vocês vão dizer quantas tem e vão separar as orações com a nossa barrinha, né? Onde que termina uma oração, eu tenho a frase toda e eu tenho orações dentro da frase. Não sei se aqui eu tenho mais do que uma só, enfim, vocês que vão ver. Quem que é o sujeito dessas ou dessa oração, certo? E se a frase é coordenada ou subordinada. Então, essa explicação também vocês já têm das outras aulas, mas só para a gente retomar rapidinho. Coordenada é a oração que não precisa da outra para existir. Por exemplo, eu fui tomar banho e fui dormir. Então, eu fui tomar banho, ponto. Eu fui dormir, ponto. Uma coisa não depende da outra, né? Eu posso ir dormir sem tomar banho, né? Sem que a mãe saiba, óbvio. Ok, gente? E a subordinada é aquela em que uma depende da outra, né? Então, se eu falar assim, ó, eu quero que você... Ponto. Não tem sentido, ok? Então, por quê? Porque eu não terminei a frase, eu falei uma frase incompleta, então ela é subordinada, um precisa do outro para existir, ok? Então, façam lá essa atividade, essa exige um pouquinho mais de atenção de vocês, né? Um tempinho aí para que vocês façam.
Então, vamos lá corrigir, pessoal. Primeiro, com relação a quantas orações há na frase, né? Então, lembrando lá, o número de orações vai depender do número de verbos que tenha nessa frase, desde que não seja lá uma locução verbal, que aí não conta como 2 verbos, né? Então, eu tenho lá, conta-se, um verbo, e trancam, outro verbo, ok? Então, se eu tenho 2 verbos, eu tenho 2 orações, certo? Então, a primeira questão aqui está respondida. Depois, quem que é o sujeito... Ah, desculpem, vamos voltar aqui só um pouquinho. Eu pedi para que vocês também colocassem a barrinha, né? Então, olha lá. Conta-se que 2 ladrões. Lembram que eu falei que sempre na conjunção ia haver o corte das orações? Então, aqui não importa que haja apenas uma palavra ali, né? Tudo bem, ó, conta-se que está aqui a nossa conjunção, lembrando, né, nas orações subordinadas quase sempre vai aparecer ou a conjunção que ou a conjunção se, né? Então, fácil de localizar. Conta-se, barrinha, que 8 ladrões se trancam na Casa da Moeda da Espanha. Não tem problema que uma coisa é curtinha e a outra é longa, ok? Agora sim, ó, quem é o sujeito dessas orações? Bom, eu posso ter mais do que um sujeito, porque eu tenho mais do que uma oração, tá? Então, conta-se. Quem que conta? Não há alguém determinado ali, ok? Então, nesta primeira oração, eu não tenho um sujeito explícito. Quem que é aqui, ó? Que 8 ladrões se trancam na Casa da Moeda da Espanha. Quem que se tranca? Lembrem que para localizar o sujeito, eu sempre vou perguntar quem para o verbo. Então, quem que se trancam, né? A resposta vai ser 8 ladrões. Então, 8 ladrões é o único sujeito. E aqui está uma dica bem importante. Espera aí. A frase é coordenada ou subordinada? Está dada a resposta, né? Não existe eu dizer para vocês assim, oi pessoal, conta-se. Ponto, né? Vocês vão ficar esperando o que a professora vai continuar a falar, ok? Então, claro que se essa oração depende dessa, essa complementa aquela e assim por diante, né? Eu tenho uma oração subordinada, certo? Mais um lembrete para vocês. A partir então da conjunção, a oração é subordinada e antes ela é a principal, beleza? Eu já volto aqui na dica que eu falei para vocês que tem. Olha lá. Quando em um período composto o sujeito estiver na oração subordinada, tem-se uma oração subordinada substantiva subjetiva. Então, muita gente acha que isso daqui, que as orações subordinadas são, digamos assim, o bicho de 7 cabeças da língua portuguesa. Mas se vocês forem anotando essas dicas que eu tenho trazido toda a aula para vocês, vocês vão tirar de letra, certo? Então, a dica na oração subordinada substantiva é o sujeito da oração vai estar na subordinada. Isso ocorre porque ela funciona como sujeito da oração principal, ok? Por isso que ela é subordinada subjetiva. Agora que vocês já sabem sobre isso, né, tudo isso, vão refletir sobre a frase completar. Conta-se, ó, copiei e colei lá, né, exatamente a mesma frase, já com a resposta que vocês fizeram. Conta-se que 8 ladrões se trancam na Casa da Moeda da Espanha. Agora, eu quero que vocês me digam. A oração é subordinada por quê? Por que mesmo? Ela é subordinada substantiva por quê mesmo? Ela é subordinada substantiva subjetiva por quê mesmo? Ok? Então, isso tudo que eu falei, vocês vão transformar aí em resposta.
Vamos lá então? Então, olha só, é verdadeira a frase que é incrível como uma história com 72 anos, é tão atual, faz parte de uma resenha crítica. A gente percebe pela palavra incrível, né? Essa comparação dos 72 anos, né, uma coisa mais antiga, dizendo que ela tem esse tema mais atual, é positivo também, né? Então, essa resenha é uma resenha crítica. A frase da questão anterior é subordinada substantiva. Sim, eu não poderia dizer é incrível somente, né? Embora não tenha o que e o se aqui, ó, tem o como, né? Então eu disse que às vezes pode acontecer de aparecerem outras conjunções. Importância de vocês estudarem bem as conjunções. O lembrem que o é o verbo, né? É pequenininho, parece que está ali muito sutil, mas é um verbo, muito importante, inclusive. Em resenhas, obrigatoriamente deve haver assinatura do resenhista. Sim, né? Isso foi uma coisa que eu coloquei lá na característica que a gente viu. Então, pessoal, o que foi, qual é o resumo, né, da nossa aula de hoje? Eu tenho que falar do resumo, porque a resenha são vocês que têm que fazer, né, da aula, se gostaram, se não gostaram, se foi bom, se não foi. Mas em resumo, nós conseguimos, então, entender um pouquinho sobre essa questão da resenha, né, o que é uma resenha crítica, lembrar que tem sempre lá a questão, né, da opinião por trás, tá? E a oração subordinada substantiva subjetiva. Lembrar da dica, onde que está o sujeito, que tem que ter oração, duas orações, certo? E hoje eu me despeço por aqui. Até a próxima aula.